Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias, neurocirurgião, e hoje eu queria falar um assunto extremamente interessante e comum no paciente com doença de Parkinson, que são as alterações motoras ou flutuações motoras. Um aspecto importante dentro da doença de Parkinson é a alteração motora. Isso geralmente são as primeiras alterações que os pacientes começam a perceber antes mesmo do diagnóstico da doença. É um tremor numa mão ou uma rigidez numa perna, e isso já começa a sinalizar que algo é errado. E o paciente segue o seu caminho, vai procurar um profissional, nós já discutimos a respeito desse tema, mas eu vejo que no consultório os pacientes ainda persistem com muitas dúvidas. A flutuação motora, na sua definição mais específica, significa o paciente toma medicação, por exemplo, a levodopa, o mais conhecido, e ele para de ficar rígido ou para de tremer e consegue, durante aquela faixa de tempo em que a medicação está fazendo o seu efeito, 4 horas, 6 horas, 8 horas, dependendo do paciente, ele consegue estabelecer, fazer as suas funções do dia a dia, sem nenhum problema. Quando essas flutuações aparecem, o que significa isso? Significa que o paciente ele usa a medicação e ele começa a perceber que ele perde o padrão. Ou seja, antes eu tomava a medicação, ela funcionava por 4 horas e eu executava todas as minhas atividades necessárias no meu dia a dia. Hoje eu percebo que, ora eu tomo um remédio, dura 1 hora e a rigidez ou o tremor volta, ou dura 2 horas, 3 horas, com variações de tempo durante o dia e com variações de duração também entre as doses. Às vezes o paciente refere para nós que numa semana ele está melhor, com menos flutuação, e numa semana ele está pior, com mais flutuação. E a flutuação, ela pode parecer uma coisa simples, mas ela tem um impacto gigantesco na qualidade de vida do paciente. Ou seja, ele perde a previsibilidade. Então, eu vou sair com a minha família para ir almoçar num restaurante. Eu acabei de tomar o remédio. Eu sei que o meu remédio funciona em mim tranquilamente 4 horas. Então, eu sei que durante essas próximas 4 horas eu estarei tranquilo. Eu não vou entrar no modo de rigidez, eu não vou entrar no modo de tremor. Quando a flutuação começa a aparecer, isso se perde, porque o paciente ele começa a ficar aflito, porque ele sabe que essa medicação pode funcionar por 1 hora, 2 horas, e assim por diante. E na nossa vida, não ter uma certa previsibilidade complica muito a qualidade de vida, porque eu não consigo mais fazer o mínimo de planejamento necessário. Às vezes uma saída num shopping, a saída num restaurante, na casa de um amigo, de um familiar, pode ser um problema. Chegando lá, eu vou ter uma perda do efeito do remédio. A flutuação, se nós quisermos entender ela de maneira mais objetiva, ela geralmente ocorre a partir do 4º, 5º ano da doença. E isso se reflete por questões bioquímicas cerebrais. O cérebro começa a ter dificuldade em lidar com a medicação, ela não faz mais o mesmo efeito, não é que o remédio para de fazer efeito, como é uma ideia às vezes pré-concebida que as pessoas têm, e que é natural, mas é que o próprio cérebro ele não consegue mais estocar a dopamina como ele estocava antigamente, e não tendo mais estoque, ele fica preso a flutuações. É como se você não tivesse mais uma renda fixa, o seu dinheiro viesse de maneira muito aleatória. Como é que você vai fazer um mínimo de planejamento, sabendo que hoje você vai ganhar X, amanhã vai ganhar menos X, e assim por diante. Então, a gente perde muita previsibilidade. O cérebro, nessa situação, já começa a demonstrar um avanço da doença de Parkinson, e, normalmente, com o aparecimento da flutuação, há o aumento das medicações, incremento de medicações, e na maioria dos pacientes isso acaba se resolvendo por um período de tempo. Essas flutuações elas reaparecerão lá na frente, e nesse momento é que o neurologista começa a pensar e a analisar a possibilidade da cirurgia, porque a cirurgia traz um dos maiores benefícios, que é a previsibilidade. Desaparece a flutuação motora. O paciente, como o eletrodo está ligado lá no cérebro 24 horas por dia, essa flutuação desaparece,
o sistema mantém esse cérebro funcionando de maneira regular e eu vejo no meu paciente, após ter sido operado, o benefício que eles me reportam é esse: doutor, hoje eu consigo ter previsibilidade, eu consigo planejar qualquer coisa da minha vida e me deixa muito tranquilo o fato de saber que eu não vou travar, eu não vou começar a tremer no meio de um evento, no meio de um casamento e no meio de uma situação em que eu não queria. E isso é ótimo e isso me trouxe muito conforto e muita alegria, tanto para mim quanto para minha família, que ficava muito preocupado com essas situações. Os pacientes saíam com verdadeiras pochetes, com um arsenal de remédios, tentando evitar essa situação, dessa flutuação. Então, a flutuação não mais controlada pela medicação torna-se um dos pontos a serem considerados para a cirurgia de Parkinson. Então, se você apresenta uma flutuação e ela é temporária, e a medicação conseguir controlar com o seu neurologista, ótimo. Mas se essa flutuação permanece, persiste ou mesmo progride, é hora de pensar, talvez de avaliar a questão, a possibilidade do implante do eletrodo cerebral profundo no seu caso. Claro, sempre conversando com o seu neurologista e discutindo todos esses aspectos que são extremamente importantes. Obrigado.